Glórias a Jesus. Boa noite, família, como estáis? ¿Todo bien? Glórias a Jesus. El Senhor é lindo, ¿verdad? Creo que esta noite Deus nos vai tocar poderosamente. Aleluias. Amém, queridos. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 12. Versículos 7, 8 e 9. Amém, querido? Amém. E o versículo 10 também. Observe isso. E para que a grandeza de las revelaciones não me exaltase desmedidamente, me foi dado um aguijón em mi carne, um mensajero de Satanás, que me abofetei para que não me enaltezca de sobremaneira. Seguinte. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quites de mí. O sea, el apóstol Pablo oró 3 veces por una situación para que Dios lo sacara de él. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Entonces, quiero que la iglesia ponga bastante atención sobre eso. Voy a hablar un poco sobre la gracia. Y gloria a Dios, Él abrió sobre gracia el culto. Observe eso. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Dios dijo al apóstol Pablo en un momento de aflicción, que la gracia de Él bastava em aquele momento. Irmão, escute isso. Nós necessitamos entender isso. Vai haver momento que o dinheiro te vai ser falta. Vai haver momento que a sanidade te vai ser falta. Vai haver momento que um amigo te vai hacer falta. Vai haver momento que um familiar, um pariente, um colega vai hacerte falta. Pero sobre todas estas faltas, há uma presença de Deus que nos domina, quando nós deixamos ser tomados por ella. Que é, pastor? É a totalidade de Cristo manifestada em nós, que é a graça de Deus. A Bíblia diz que você e eu não somos salvos por obras, somos salvos por graça. Que significa isso? Nós somos salvos por la totalidade de Cristo em nós. Pastor, eu queria uma definição assim simplificada de la graça de Deus. La graça de Deus significa, esta palavra graça, significa la totalidade de Cristo depositada em uma pessoa. Por isso é importante você andar bajo graça e anhelar andar em graça. Por quê? Porque Jesucristo, Ele opera em nossa vida não por lo bueno que somos, ou tampouco por lo perfeito que somos, sino por su gracia, que é algo maravilhoso que Deus nos deu. O apóstolo Pablo tinha um conflito, e ele tinha algo, ele disse assim que um mensajero de Satanás le golpeava todos os dias, e ele orou, Senhor, sácame de mim isso, esse aguijón en la carne, e Deus le dijo a ele, Pablo, mi gracia te basta, porque mi gracia se perfecciona em suas debilidades. Que é isso? Havia um ciego que nasceu ciego. Nunca havia nascido nadie ciego na terra. E um dia perguntaram assim, Maestro Jesus, por que este homem nasceu ciego? Pecou seus padres ou pecou ele? E Jesus Cristo disse assim, não pecou nem ele e tampouco seus padres, sino que ele nasceu ciego, para que a graça de Deus fora manifestada em ele. Então, quando Deus disse assim, Pablo, é necessário que tu tenhas este aguijón na carne, é necessário que um mensajero de Satanás te golpeie 3 vezes ao dia, é necessário que você sofra problemas em las debilidades, tenha debilidades, todo isso é necessário, Pablo, sabe por quê? Porque mi gracia se vai perfeccionando em suas debilidades. Por exemplo, uma pessoa que havia nascido cega em aquele momento,
Observe, uno que havia perdido a vista, quizá um mago havia traído a vista outra vez, de alguém que perdeu a vista. Agora, alguém que nasceu cego, nunca havia registro que fora sanado de la cegueira. Por lo cual la Biblia dice que la gracia de Dios se perfecciona, no es porque ella está incompleta, es porque hay eventos que suceden en nuestra vida que parece que no hay registros de ellos. Não sei quanto ha passado um momento assim, que você passe um momento de aflição, que parece que nas escrituras, por mais completa que seja, parece que não há um registro parecido à situação que tu estás passando. O que significa isso? Situações extremas, eventos extremos que parece ser que não há salida, em outras palavras, coisas impossíveis, estão criadas para que a graça de Deus se manifieste. Quando Deus disse assim, Pablo, mi gracia se perfecciona, não é porque Deus é incompleto, não, é porque Deus está dizendo assim, todas as vezes que te presentes em uma situação de debilidade, mi gracia se vai manifestar e trazer uma resposta para o que você necessita. Ok? Então, quero que você aprenda isso. Então, ele diz assim, ó, mi gracia, basta ter mi gracia porque mi poder, agora ponga atenção, mi poder se perfecciona em la debilidade. Agora observe, portanto, de buena gana me gloriaré. Pablo está dizendo, mas bem, em mis debilidades, para que repose. Hermano, esta noite, creio que o poder de Deus vai repousar sobre nós. Eu não sei aqui quantos necessitam mais de la graça de Deus. Eu necessito mais de la graça de Deus, querido. Aleluia. Então, Pablo está dizendo, em este momento de debilidade, eu me alegro, porque vai repousar sobre mim. Ele disse, porque para que repose sobre mim o poder de Cristo. Quando você se sienta débil, afligido, perseguido, angustiado, diga assim, Jesus, que repose sobre mim su poder, su graça. Saca-me de esta situação. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém, queridos. Necessitamos ser amantes da graça de Deus, enamorados de Jesus mais e mais. Amém, querido. Abra sua Bíblia também, em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Observe que lindo é isso. Observe que a Bíblia diz assim, acerquemo-nos, pois, confiadamente. Irmã, essa palavra é poderosa. Acerquemo-nos, pois, confiadamente. Deus quer te dar confiança esta noite. Jesus Cristo esta noite quer que sintamos-nos amados por Ele. Queridos, Jesus quer que nós outros sintamos amados por Ele. Sabe, eu sinto assim que Jesus, Ele nos quer envolver com seu amor, e Ele quer que nós outros sintamos amados por Ele. Ele deseja que sejamos assim, pessoas confiantes em Ele. A confiança é algo que Deus está buscando em seus filhos. Querido, a confiança, Deus está buscando de nós outros confiança em Ele. Sabe, entrar no lugar de descanso. Deus entregou uma promessa a um homem chamado Abraão, e Abraão era de idade avançada e sua mulher era estéril. Deus lhe disse que ele ia dar um filho. E passaram-se muitos anos, pero o apóstolo Pablo, quando vai predicar em Roma, ele está em Roma e ele vai predicar a los romanos, e o apóstolo Pablo, no capítulo 4, ele disse assim, ele está como uma prédica, irmão, ele dizendo, ponga atenção, existiu um homem chamado Abraão, que Deus le nombrou o padre de la fé, e começa a falar, e então, romanos, este Abraão, ele creu em esperança contra esperança. Abraão decidiu crer em um Deus que dá vida aos mortos. E Pablo está predicando. E ele creu em um Deus que chama as coisas que não são como se fosse. E o apóstolo Pablo está predicando, Romanos capítulo 4, é uma prédica, ele está predicando. Ele diz assim, porque Abraão estuvo plenamente convencido que aquele que lhe deu a promessa, ele era fiel para cumprir a promessa. Queridos, nós outros necessitamos estar plenamente convencidos
e confiados. Então, a Bíblia diz assim, ó, acercámonos, pois, confiadamente al trono de la gracia, para alcançar misericórdia e hallar gracia para el oportuno socorro. Uau! Observe, se eu digo aqui a qualquer de vosotros que estáis aí, por favor, venga aqui a mim, acércase aqui, vosotros alguno vai a levantar e venir, ¿sí o não? Então, essa é a maneira de acercar-se ao pastor quando o pastor está chamando. Se eu digo, hermano, por favor, venga aqui, acércate, a pessoa vai venir por causa que eu lhe he chamado. Como é e quando é, como é que se acerca ao trono de la gracia? Se acerca com o coração. Al trono de la gracia, querido, se acerca com fé. El trono de la gracia, usted no se mueve físicamente, usted se mueve por el Espíritu. Con el trono de la gracia, queridos, en el trono de la gracia usted se acerca por fe. Y todo lo que usted se acerca por fe, Cristo decide hacer con que eso se materialice. Ponga atención en eso. Uma mulher que perdia flujo de sangue por 12 anos, e Jesucristo estava passando, e a Bíblia diz que ela dijo para ela mesma, se eu tão solamente tocar na orla de su manto, me quedarei sana. De repente, ela estava tocando ao Senhor. Como foi que ela conseguiu entrar debaixo e tocar ao Senhor em meio a uma multitud que não deixava que nadie se acercara a Ele? Porque a expressão de ela querer tocar tanto a Ele por la fé, abre um caminho para ela passar. Então, quando você por la fé deseja tocar al trono de la gracia, por la fé, tocar a Jesucristo, porque Ele é a gracia, querido, Ele te vai dar evidências de maneira física, porque coisas vão começar a suceder. Coisas vão começar a passar. Coisas vão começar a surgir. Por quê? Porque tu decidiste de su coração tocar al Senhor. Então, a Bíblia diz que para alcançar misericórdia e hallar gracia para el oportuno socorro. Então, como é e quando se halla gracia para el oportuno socorro? Quando você confiadamente, você se acerca por la fé. Sabe, igreja, vamos aprender isso em um momento que você esteja buscando a Deus aqui, aí, em seu mundo. Você vai ter que aprender a cancelar todas as vozes que te rodeiam. E você, por la fé em el Espírito, pastor, como assim? Eu não entendo. Por la fé em el Espírito, você vai imaginar como se você estivesse literalmente alcançando o que você mais deseja. A Bíblia diz que dentro de nós há um Espírito que se comunica com Deus. Pastor, é difícil, eu não sei assimilar isso. Sim, a Bíblia diz que há um Espírito aí dentro de ti que está clamando, Abba Padre. Que está clamando, Padre, mi Padre. Então, quando você decide por la fé a alcançar esse trono de la gracia, literalmente, Deus vê sua expressão de fé e Ele vai começar a te dar resposta de sua graça e de seu favor. É assim que funciona a graça de Deus. Por isso, Pablo disse: acerquémonos, pois, confiadamente ao trono de la gracia para alcançar misericórdia e hallar graça para el oportuno socorro. Isso é lindo. Isso é tremendo, irmão. 1 Coríntios 15, versículo 9. Glórias a su nome, Senhor. Diga assim: Jesus, sua graça é linda. Querido, a graça de Deus é real. Uau, a graça de Jesus é real. Ela transforma vidas. Ela transforma vidas. Observe que o apóstolo Pablo, ele vai dizer, ele disse assim: porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Observe, queridos, que é que a graça de Deus hace. Ele está dizendo: eu sou o mais pequeno de los apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo,
porque perseguí la iglesia de Dios. Sigue. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sabe por qué él dice esta frase, soy lo que soy? Porque de todos los apóstolos, en aquella generación, ele se converteu en el apóstolo más relevante de su época. Porque Jesucristo se manifestava a ele, después de haberse resucitado, Cristo se manifestava a Pablo. E lo instruía cosas a Pablo que a outros discípulos não havia instruído, ou al menos eles não haviam entendido. Então o apóstolo está dizendo, eu sou lo que sou, por causa da graça de Deus. Agora diz assim, e su graça não ha sido em vano para comigo. Su graça não ha sido em vano para comigo. E disse, antes he trabajado más que todos ellos. Hermano, trabalhe la graça que Deus te deu. Por favor, queridos, trabalhe ela. Quizá Deus te deu uma graça para ser um amigo, uma amiga, um conselheiro. Então, decida trabalhar para o reino de los cielos e não para o império de las tinieblas. Trabalhe para Deus. Em meio a uma geração que se está perdendo com tanta, hermano, com tanta murmuração, com tanta apostasia, seja tu um bombeiro que apaga fogo, no sentido de que quando você encontre a alguém que esteja desanimado, você levante a fé desta pessoa. Ou seja, trabalhe mais que outros. Mientras unos estão menguando em la fé, tu eres aquele que está crescendo em la fé. Seja sempre um canal de bendição. Pablo está dizendo, eu sou o que sou, por quê? Porque a graça de Deus não foi em vano para comigo. Em outras versões diz, eu não menospreciei a graça que me foi dada. Eu trabalhei mais que eles. Agora, observe que o apóstolo Pablo disse assim, pero não eu, sino a graça de Deus. Ele está dizendo, eu trabalhei mais que todos. E logo ele diz, não eu, sino que a graça de Deus em mim. Aleluia, glória. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Esta noite, eu quero, Senhor, ter a revelação de su graça em mim, em todas as áreas de minha vida, e por su Santo Espírito, vou a trabalhar em ella. Aleluia. Hermano, entenda isso, isso é muito lindo, por la graça de Deus. Agora, pastor, eu vou ser rápido. Pastor, como é que, ok, eu entendo tudo isso, desde uma ordem bíblica, pero, ok, la gracia es como un poder de Dios que me capacita, la gracia es como un perfume. Hermano, la gracia te hace irresistible. La gracia te da acceso. La segunda vez, no, la primera vez, entre las primeras veces, porque a graça não foi manifestada só na nova aliança que é Cristo. Quando o povo sale do Egipto, eles fizeram algo? Nada. Foi Deus que abriu o mar, sim ou não? Aí a graça de Deus manifestou ao povo hebreu quando abre o mar. Estão acá? A graça é um favor imerecido. Agora, aí quando Deus vai sacar o povo do Egipto, quando é que a graça se manifesta de uma maneira assim, bastante forte? Deus disse assim a las mulheres hebreias, disse assim, mulheres, acérquense a las mujeres egipcias, e tão solamente dile a las mujeres egipcias, danos todo ouro que tienes. E a Bíblia diz que as mulheres hebreas se acercaram a las mujeres egipcias, ou seja, las esclavas se acercaram a las jefas, e solamente dijeron isso, entrega-nos todo o ouro que tenéis. E a Bíblia diz que quando elas dijeron isso a las egipcias, danos todo o ouro. A Bíblia diz que as mulheres egípcias sacaram de sua casa todo o ouro e se lo entregaram às mulheres hebreias. Isso é graça.
La gracia te da no solamente lo que usted necesita, sino lo que Dios necesita a través de ti. Voy a repetir eso para que usted guarde eso. La gracia no te da solamente lo que usted necesita. La gracia te da lo que Dios necesita a través de ti. Entonces, observe, ellos trabajaron 400 años, 30 años, sin cobrar sueldo. Ellos, en el día que salieron, ellos cobraron el oro. ¿Qué significa eso? La paga de los 400 años. Porque con la gracia no solo te mantiene, la gracia hace recuperar lo perdido. La gracia de Dios te trae la mano lo que te robaron, lo que se fue y lo que pasó. La gracia trae de vuelta otra vez en sus manos lo que perdiste. Eso que hace la gracia. Pastor, entonces explícame mejor. La gracia te pone en las manos no solo lo que usted necesita, sino que lo que Dios necesita a través de ti. Hermanos, ponga atención a eso aquí. ¿Cuántos aquí querem prosperar al sumo? Todos. Entonces aprenda a discernir eso. Por la gracia, recibir de Dios aquello que usted necesita. Y lo que usted necesita no lo puedes perder de su mente, porque la mayoría de los cristianos se olvida de eso. Lo que usted necesita lleva una parte que corresponde a Dios. Nunca penses que Deus te vai a prosperar solo porque Ele te quer ver próspero. Toda prosperidade que Deus te dá, uma parte de ella lleva um contenido que Ele necessita. Eu falei aqui del oro. Pastor, explícame melhor. ¿Qué es la gracia? La gracia es una respuesta de Dios para ti, para dar lo que usted necesita. Pero con esta respuesta viene algo en ella que Dios también necesita. Pastor, aún no entendí cómo es esto de la gracia. Voy a explicar para que usted entienda de otra manera. Cuando Dios saca el pueblo del Egipto para llevar a Canaán, en el medio del camino, no sé cuánto se acuerda, que Dios decide construir un tabernáculo para que su presencia habitara en este tabernáculo. Ellos construíram o tabernáculo, esse tabernáculo se desmontava, segundo a nuvem se ia movendo, se desmontava o tabernáculo. Então, o tabernáculo representava a casa de Deus. Estão acá? Agora, quando Deus manda o povo, depois de haver salido do Egipto, ponga atenção nisso, depois de haver salido do Egipto, o povo, Deus disse assim, ó, construa-me um tabernáculo. E Deus disse assim em Êxodo 25, Moisés, diga a todo el mundo, já havia salido do Egipto, ¿estão acá? E eles saíram com ouro. Quando Deus disse assim, Moisés, construa-me um tabernáculo, e dile a mi gente, a los que de coração dispuserem, tráeme el ouro. Vocês não agarraram, não? Que é a graça? La gracia te da lo que usted necesita. Y a lo que usted necesita lleva un contenido que corresponde a algo que Dios va a necesitar después. Entonces el pueblo hebreo salió por la gracia del Egipto, con todo el oro, la Biblia dice, del Egipto. ¿Por qué, pastor? Dios solo quería prosperar ellos con oro. No, porque más adelante Dios quería hacer un tabernáculo de oro, con cosas de oro, la arca de la alianza de oro. ¿Y con quién estaba el oro? Con el pueblo. Ahora, ¿cuándo es que la gracia se multiplica? Dios dice así en Éxodo 25, Moisés, dile a todo el mundo que me traiga oro, que me traiga eso, que me traiga... Solo a los que de corazón se dispuseren. Significa que aquellos que de corazón no pudieran dar la parte que Dios ya contaba con ella antes de sacar a ellos del Egipto, los que hubiese cerrado el corazón, la gracia de Dios se cortaba inmediatamente con ellos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Assim se trabaja la gracia de Dios. La gracia de Dios se administra. No porque ella es inferior a ti, porque usted es conocedor. Si Dios te da algo es por gracia. E esta graça necessita honrar, ser honrada. Como se honra a graça de Deus? Senhor, conta comigo. De igual maneira eu pude contar contigo. Senhor, conta comigo. Como de igual maneira eu pude contar contigo. Estão entendendo? Então, a graça, hermano, não perca a graça que Deus te deu. A graça tem que cultivá-la.
todo lo que Deus vai fazer contigo hoje, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Há muita gente prosperando, que é a graça de Deus. Pero Deus não te prospera solo para que você diga que você é próspero. Tenha por certo mais adelante, Deus vai construir algo, não estou falando de nada físico, donde lo que Ele depositou em ti, Ele vai dizer assim, ó, dá-me parte de lo que eu te he dado, quando te saquei do Egito. Assim se administra a graça. Agora, ok, pastor, assim se administra a graça. Agora, quando é que eu ganho a graça mais rápido que eu posso imaginar, pastor? ¿Puedo ganá-la? Sim. Busca aí os 2 últimos versículos de Efésios. Efésios, os 2 últimos versículos de Efésios. Pastor, ¿é possível? Sim, queridos. É possível ganhar graça de Deus. Já sou salvo por graça, sim. Pero quando Deus vê algo em ti, Ele te dá mais. Amém. Amém. Eu não sei tu, pero eu quero mais da graça de Deus. Amém. Aleluia. Quero ser como aquelas mulheres hebreias que chegaram às mulheres egípcias. Só disseram isso na Bíblia. Dá-nos el ouro. Pensa, irmã, depois, porque é forte. E as egípcias sacaram todo o ouro e lo entregaram em suas mãos. Sem uma espada, sem uma pistola, sem uma arma de guerra, sem nada. Solo por la gracia de Deus. Observe aí. Paz sea a los hombres, paz sea a los hermanos, e amor com fé de Deus, Padre de nosso Senhor Jesucristo. Sigue. La gracia sea com todos los que amam a nosso Senhor Jesucristo, com amor. Ai, mano, toda a vez que eu leio este versículo, eu me tenho que contener para não chorar. La gracia de Deus seja com todos los que amam a nosso Senhor. Agora, não é um amor de qualquer maneira. É com amor inalterável. Não deixe que nada altere seu amor para com seu Senhor. Não deixe que um chisme, altere seu amor para com Jesus Cristo. Não deixe que uma mala conversação altere seu amor para com Jesus Cristo. Não deixe que um mal exemplo altere seu amor para com Jesus Cristo. Não deixe que um vacilo, um despiste, uma queda, uma caída de um irmão na fé altere seu amor para com Jesus Cristo. Não deixe que um líder, que um pastor, que uma congregação, que uma igreja, que um irmão na fé altere seu amor para com Jesus Cristo. Não deixes que nada altere seu amor para com Jesus Cristo. ¿Por quê, pastor? É difícil. Não. Porque se você deixa que estas coisas altere seu amor para com seu Senhor, a graça não pode ser contigo. A graça é com aqueles que amam a Jesus, com um amor inalterável. Aleluia. Póngase de pé, por favor.